esperava desde do sorteio na CBF, que a gente esteve lá, era um Fluminense favorito, apesar de ser clássico, onde os times conseguem se nivelar. E o Diniz falou isso. Mas o Diniz, realmente, ele falou sobre isso e também comparou com o primeiro jogo, que ele também falou que a arbitragem foi muito tendenciosa lá no Carioca, que o Flamengo ganhou por 2-0. Mas o Flamengo ganhou aquele jogo por 2-0, mas acho que hoje o Flamengo fez um jogo muito melhor do que aquele, mesmo tendo feito um jogo razoável lá. Eu acho que hoje foi muito melhor, principalmente no primeiro tempo, não, Patrick? Sim. Futebol Raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar. Opa, e aí, antenado, beleza? Eu sou o David Sharp, você está no canal dos Antenados na Jogada e aqui torcemos sem parar. E olha, um Fla-Flu que ninguém imaginava, né? O Flamengo tomando a iniciativa do jogo, o Fluminense se defendendo. E olha, vou te falar, apesar da posse de bola não ter sido tão diferente assim, acabou 45 para o Fluminense, 55 para o Flamengo provavelmente cansou no final, isso é fato. Mas o Fluminense soube se defender muito bem. E isso até foi abordado aqui na coletiva do Diniz, vamos colocar os melhores momentos da coletiva, mas até tuitamos isso, que o Flamengo estava melhor quando estavam 11 contra 11 do que quando o Felipe Melo foi expulso. Aliás, a expulsão do Felipe Melo e outros lances polêmicos, o Diniz, a gente saiu da coletiva dele agora, o Diniz sentou a lenha na arbitragem, eu achei um chororô até exagerado do Diniz, assim, falando, inclusive voltou a questão do Campeonato Carioca, que o Fluminense foi campeão apesar da arbitragem. Parecido até com a minha pergunta para ele, né, depois da coletiva, depois do título do Fluminense no dia seguinte, quando eu perguntei do Felipe Melo, teve toda aquela polêmica, enfim, o Diniz falando que o Vitor Pereira não deu nó nenhum, que o Fluminense perdeu naquele primeiro jogo por causa da arbitragem. Hoje ele quase disse isso. Ele não disse 100% porque ele confirmou, ele concordou que o Flamengo foi melhor nos primeiros 30 minutos. E realmente foi, né? O Flamengo no primeiro tempo foi bem melhor. E começou o segundo tempo melhor também. Apesar dele ter falado que no segundo tempo o Fluminense voltou em outra rotação, que já voltou mais ligado e tudo mais, mas o Flamengo começou em cima também, tanto que o Felipe Melo foi expulso, e bem expulso, mas o Fernando Diniz fez questão de dizer da arbitragem, fez questão de enaltecer também a defesa. O Fluminense realmente foi muito bem defensivamente, ainda mais quando o Flamengo já estava cansado, quando foram 11 contra 10, por isso que essa história de, teve um jogador expulso, não necessariamente vai ser muito fácil para outro time, ainda mais quando um time se defende bem, fecham ali uma linha, às vezes de 5, outra de 4, e fica bem fechadinho. Hoje o Fluminense parece que fez uma linha só na frente da grande área, parecia até uma defesa de handball. Mas assim, a grande questão fica sendo por que o Flamengo não conseguiu atacar, não conseguiu pressionar de uma forma mais contundente, quando teve praticamente, como o próprio Diniz disse, 45 minutos aproximadamente aí, ou mais para fazer um gol, não é isso? O Flamengo teve até uma outra chance de cabeça, mas muito discreto, muita bola na área, o verdadeiro arame liso foi jogado aqui pelo Flamengo, foi implantado pelo Flamengo aqui de novo, depois de ter um a mais, um jogador a mais. E aí, na entrevista do São Paulo, eu não estive presente, porque quando tivemos um problema aqui no equipamento, quando eu fui para a coletiva já tinha acabado, eu estava acabando. Vou chamar aqui a dupla Patrick Cohen e o nosso Bruno Castanho, que estiveram lá. Gente, eu quero que vocês comentem, inclusive, Bruno, você foi um dos que perguntou sobre isso, sobre essa postura do Flamengo no segundo tempo, quando teve um a mais e não soube aproveitar essa superioridade numérica, não é isso, Bruno? Fala, David, fala, galera do Antenados na Jogada. Perguntamos pro São Paulo na coletiva, hoje ele estava respondendo, né, todas as perguntas, tudo que foi perguntado. Aí, tá bom? Perfeito. Tudo que foi perguntado hoje ele estava respondendo. Inclusive fiz 2 perguntas para ele. A primeira, a dificuldade que ele teve no segundo tempo em criar situações mesmo jogando com um a mais, né? E ele falou que o Fluminense é muito fechado, né? Explicou. E perguntei também sobre as substituições, o que ele pensou, né, em cada uma delas, e ele explicou, né, cada uma, por que ele colocou, por que ele tirou. Inclusive perguntei do Vidal, ele explicou também a entrada do Vidal. Qual foi a justificativa do Vidal? Ele falou que o Vidal ele tinha que preencher mais, mas também atacar a última linha. Na verdade, ele queria que o Vidal, né, com o juiz por fora, tentasse entrar na área para fazer a cabeçada, né, numa situação ser mais um elemento desse. Mas eu acho que tinha umas opções. Perguntaram do Vitor Hugo, por que o Vitor Hugo, né, que vinha jogando bem, não entrou. Ele não usa o Matheus Gonçalves, cara, ele não bota os garotos. Sobre o Matheus Gonçalves não foi perguntado, né? O Patrick perguntou pelo Pulgar, que por sinal vem jogando muito bem, né? E o São Paulo falou sobre isso. Né? Inclusive deu uma bola, botou o Gabigol na cara do gol, naquele chute na trave. Foi a melhor chance do Flamengo no jogo. E depois até outras situações que foram perguntadas, mas eu acho que hoje ele estava a fim de responder. O Flamengo foi melhor, faltou o gol, né, David?
Mas Mas no segundo tempo eu não achei, não. porque o Flamengo está com essa dificuldade. Eu perguntei sobre isso, ele respondeu, mas não respondeu muito nessa questão da superioridade numérica. Mas você não perguntou da questão física, né? Porque Não. parece que o Flamengo realmente cansou. Ficou ali um jogo que tava tentando, sabe, fazendo força pra atacar. Parecia isso. Mas aí até que tem, porque o Fluminense baixa as suas linhas, jogando com um a menos, todo mundo dentro da área, e o Flamengo fica com a bola circulando, mas ser pouco, né, incisivo, Mas né, aí a questão aproxima, de penetração, abre, E aí é leva isso que na faltou, área, então linha foi de essa a fundo. nossa intenção de perguntar isso pro Sampaoli. Ele só falou que o Fluminense estava muito fechado. E essa questão da coletiva do Diniz de ter botado tanto assim esse chororô, me pareceu um chororô do Diniz em relação à arbitragem, que eu achei que era uma questão respondendo que ele tinha perdido a cabeça na minha pergunta naquele dia, mas não, pelo visto ele mantém isso, ele realmente acha que a arbitragem está conspirando contra o Fluminense ou coisa parecida. Na verdade, todo mundo acha que a arbitragem está sempre contra o seu time. E a favor do Flamengo. É porque a arbitragem é horrorosa. Aqui no Brasil a verdade é essa. Né? E por acaso, no segundo tempo, quando o Fluminense ficou com um a menos com a expulsão do Felipe Melo, e principalmente depois dos 30 minutos, o Daronco picotou muito o jogo, parou muito o jogo. Mas essa parte o Diniz, né, deve ter gostado, né, porque estava com um a menos. Mas o Daronco picotou muito o jogo, a arbitragem. Eu não gostei da arbitragem do Daronco. Péssima, realmente marcando faltas à distância, né? Sem estar próximo. Pesado, cara pesado daquele jeito, já não é tão novo. Patrick, vem cá. Quero que você comente aqui a sua visão da coletiva do Fernando Diniz. Não, a do Fernando Diniz também, mas principalmente a do Sampaoli. Você que fez uma pergunta lá sobre o Pulgar, mas eu quero que você diga o que você achou da coletiva do Sampaoli, se corresponde realmente à realidade, já comentando um pouco aí com a sua opinião e comparando com a coletiva do Fernando Diniz, se... mais ou menos tá dentro do contexto aí do que você pensa. Olá, David, Antenagem na Jogada. Eu acho que foi uma das coletivas mais lúcidas do Sampaoli. Dessa vez ele falou que incomoda o time com tanta superioridade, no ponto de vista dele, não ter vencido, né? Mas elogiou o Fluminense, chamou de time confiante, disse que esse jogo, no ponto de vista dele, é o ponto de mudança mental do Flamengo, que ele acha que o Flamengo foi muito bom, muito bem, mostrou superioridade, mostrou o que é ser Flamengo, nas palavras dele, ele disse isso. Eu perguntei sobre... Ele falou que é ser Flamengo, né? Não, disse, inclusive... o Sampaoli. O Sampaoli, claro. Tá falando do personagem. Disse o seguinte: jogar contra um time confiante como é o Fluminense hoje, isso é Flamengo de verdade, Flamengo com autoridade. Então, o que a gente esperava desde do sorteio na CBF, que a gente esteve lá, era um Fluminense favorito, apesar de ser clássico, onde os times conseguem se nivelar. E o que mostrou hoje aqui no Maracanã, pelo menos na primeira etapa, foi um Flamengo que sabe jogar contra o Fluminense, que soube anular boa parte do Fluminense, e o Diniz falou isso. Mas o Diniz, realmente, ele falou sobre isso e comparou com o primeiro jogo, que ele também falou que a arbitragem foi muito tendenciosa lá no Carioca, que o Flamengo ganhou por 2-0. Mas o Flamengo ganhou aquele jogo por 2-0, mas acho que hoje o Flamengo fez um jogo muito melhor do que aquele, mesmo tendo feito um jogo razoável lá. Eu acho que hoje foi muito melhor, principalmente no primeiro tempo, não, Patrick? Sim, principalmente no primeiro tempo. Teve uma bola com o Gabigol na trave, o próprio rebote do Arrascaeta, uma bola do Gerson. No segundo tempo teve uma cabeçada do Ayrton Lucas, um chute do Matheus França, mas ficou muito mais, como você disse, ali cercando, dominando o Fluminense. É verdade, mas que... O Arrascaeta jogou a bola para fora, né? Mas eu ainda acho que a defesa do Fábio na cabeçada do Ayrton Lucas foi muito boa. Mas, mais uma vez, David, o Flamengo é melhor que seu adversário, como foi contra, eu acho que o Atlético Paranaense, contra o Internacional e contra o Botafogo em grande parte do jogo, e não consegue sair com a vitória. Flamengo. E o Sampaoli diz que isso incomoda ainda. Então, vamos ver. Domingo tem um jogaço, Flamengo e Corinthians aqui no Maracanã. O Corinthians lutando desesperadamente contra a zona do rebaixamento e o Flamengo na 9ª posição, querendo ganhar mais 3 pontos para ver se começa a subir na tabela do Brasileirão. Jogaço. Mas antes, Fluminense e Botafogo no Newton Santos, sábado também. Estarei lá. Estaremos. Maravilha. Fluminense e Botafogo. Botafogo e Fluminense, o jogo é no Newton Santos, e eu quero saber de vocês, rapidinho para fechar, se vocês esperam um Botafogo dominante contra o Fluminense. Acho que não, né? Não tem nenhuma possibilidade, né? Apesar de que o Botafogo tem melhorado bastante. Olha, eu acho que o Botafogo tem surpreendido. Passou da fase do, o Botafogo é líder, mas não tem mais desculpa. Eu acho que vai ser um jogaço. Vamos ver se o Botafogo vai conseguir fazer o que o Vasco fez aqui.
há uma semana atrás, né, mais ou menos uma semana e meia atrás, que foi parar o Fluminense. O Fluminense foi melhor, mas foi parado pelo Vasco, como hoje foi pior e parou o Flamengo. Vamos ver se o Botafogo consegue fazer isso no seu campo. Expectativa de um jogaço. E a grama sintética que, pelo menos nesse momento, tá calando a minha boca, já que a bola tá correndo bonita lá. Muito melhor essa grama sintética, né, Castanho, do que aquele pasto que tava no Newton Santos antes da grama sintética ser colocada. E sobre o Fluminense não ter elenco, né? O Fluminense não tem elenco. Claramente dá para ver que a diferença é grande quando sai um jogador, né? Por exemplo, quando perde o Alexander, quando perde até o próprio Samuel Xavier, o Marcelo, entrou o Guga É realmente uma diferença muito grande. Ainda mais quando, por exemplo, sai um Ganso e entra um Pirani no lugar dele, ou aquele menino Giovani que também jogou no Carioca, não tem a menor condição da base. O Fluminense realmente é o grande problema, é o grande calcanhar de Aquiles, apesar do Diniz falar que está muito satisfeito com o elenco dele, mas ele vai falar, não vai falar o contrário. O Alexander e o Martinelli, né, são jogadores que são dois jogadores, mas que parecem 5, 6, porque no trabalho dele fazem várias funções. É isso. Valeu, gente, daqui do Maracanã. Foi o que deu para fazer hoje, né? Os dois estiveram e fizeram perguntas na coletiva do São Paulo. Eu e Castanha fizemos na coletiva do Fernando Diniz. Zona mista impossível, né? Como sempre, mas é isso aí. Antenados na jogada, torcemos sem parar.